Evangelho de Lucas, capítulo de número 6 e versículo de número 39. Então diz assim a palavra, ó. Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer a seu irmão, deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Amém? Olha só, a Bíblia começa aqui dizendo, né, que Jesus contou essa parábola. É interessante até porque eu acho que se a Bíblia não trouxesse nesses termos, a gente sequer ia considerar isso uma parábola, né? Mas a própria Bíblia vai dizer que era. E vai dizer que a parábola de Jesus consistia em duas perguntas. Pode um cego guiar outro cego? Estou lendo aqui a NAA, né? Mas na corrigida traz dessa forma. Pode um cego guiar outro cego? E aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção que não haja possibilidade. Possibilidade até há. Não há lógica, não há coerência nisso, né? E aí Jesus vai dizer o quê? Por um acaso, não é fato que se um cego guiar outro, o que vai acontecer? Os dois vão cair no buraco? Perceba que não é nenhum só, né? Os dois vão cair no buraco, porque um cego não pode guiar outro cego. Hoje eu gostaria de falar aqui, de chamar a sua atenção para essa verdade aqui. Sabe, às vezes nós ficamos tão afoitos em querer ajudar alguém, em querer estender a mão, e isso, não me entenda errado, isso é muito bom. Nós precisamos ter esse sentimento de querer ajudar as pessoas. O grande problema é quando às vezes a gente vai muito afoito querendo ajudar alguém, querendo estender a mão para alguém, meu irmão, e se esquece da gente. E se esquece que para eu cuidar do outro, primeiro eu preciso estar bem. Quando você vai viajar de avião, você já deve, né, ter visto isso até em filmes, né, muitas vezes retratam isso, e quem já viajou de avião sabe que é assim. Então, um pouco antes de decolar ali, então vem a aeromoça e ela vai dando ali as instruções. Olha, quando aparecer esse sinal aqui, tem que afivelar o cinto, que afivela desse jeito, tem as saídas aqui, não sei o que, elas têm até uma coreografiazinha já, assim para dizer, né? E as saídas de emergência, essa é aquela, não sei o que. Aí chega numa parte que diz assim, olha, se a cabine ficar despressurizada, vai cair do teto máscaras de oxigênio. E aí a instrução é, coloque a sua e depois ajude as outras pessoas, quem está ali do teu lado, a colocar a delas. Mas a instrução é, coloque primeiro a sua máscara. Depois você tenta ajudar, seja quem for. E às vezes do teu lado está teu filho. Às vezes do teu lado está o teu cônjuge. Às vezes do teu lado está um familiar seu idoso que tem até dificuldade. Ai, deixa eu ajudar ele primeiro, deixa eu ajudar ela primeiro. Não, coloque primeiro a sua máscara. Porque a hora que você estiver respirando, né, tiver ali com oxigênio suficiente, então você vai ter condição de ajudar os outros. Mas às vezes a gente diz, não, deixa eu ajudar alguém, depois eu ponho a minha, primeiro eu preciso, o meu familiar é prioridade, primeiro eu preciso ajudá-lo. Meu irmão, mas como eu posso ajudá-lo? Porque olha só, no exemplo que eu estou dando, vai começar a faltar oxigênio. E uma das primeiras coisas que começa quando falta oxigênio, meu irmão, meu raciocínio já não é mais o mesmo. Eu vou perdendo até mesmo a sensibilidade mais fina, eu vou começando a perder. E aí como que eu posso? Eu não vou sequer conseguir ajudar alguém. E se aquela exposição for prolongada, eu vou perder a consciência. E se, depois de perder a consciência, aquela exposição continuar, eu vou vir a óbito. Então, em primeiro lugar, eu coloco a minha máscara.
Depois que o meu cérebro, todo o meu corpo está bem oxigenado, aí eu vou ter condições, tanto mentais quanto até, como eu falava, da capacidade motora fina ali, de ajudar outras pessoas. Mas se eu primeiro não me ajudar, como é que eu vou ajudar os outros? E eu penso que é sobre isso aqui que Jesus está falando. Se você é um cego, como você pode tentar guiar outro cego? Você não vai nem se ajudar e nem ajudar outra pessoa. E entenda, por favor, isso vai ficar muito claro na palavra ao decorrer aqui da mensagem, mas entenda a minha colocação. De forma alguma eu estou pregando um individualismo. E com certeza não é disso que a Bíblia também está falando. Eu não estou pregando aqui, né, ema, cada um com os seus problemas, não. O que eu estou pregando é que se você quer ajudar alguém, primeiro se ajude. Porque se você não se ajudar, você não vai conseguir ajudar ninguém. Essa que é a verdade. E tem muita gente que está afoito para querer ajudar o outro, você está entendendo? Mas acaba ele indo para o buraco e levando o outro junto. E isso é o que a Bíblia aponta aqui para nós, isso é o que o Senhor Jesus, ele está aqui nos ensinando. Quantas vezes nós viemos para a igreja e aí naquela, como eu dizia, né, naquele anseio de querer ajudar todo mundo, e você escuta uma palavra e você diz, poxa vida, passou essa palavra para o meu filho. Aí você vem outro dia e você diz, meu marido tinha que estar aqui para ouvir isso. Aí você vem outro dia e diz assim, não, isso aí é para minha cunhada. Esse é para ela. Não é assim? Né? Aí vem outro dia, não, essa mensagem é para minha vizinha. Essa minha vizinha tinha que estar aqui, aquela fofoqueira. Né? E assim vai. Agora você perceba que parece que a palavra é para todo mundo, menos para mim. Mas será que Deus errou de endereço? Você está entendendo? Será que Deus me traz para a igreja, coloca algo no coração do pastor para ele pregar, mas que na verdade não é para mim, na verdade é para o outro lá? Estranho isso, não? Tudo bem, ainda se, no mínimo, for para eu fazer assim, vou mandar essa mensagem, né? Vou compartilhar, ou compartilhar mandando o link mesmo, né? Ou não, deixa eu ir lá e falar, olha, o pastor estava pregando hoje lá, nessa semana, olha, lembrei de você até, eu acho que essa palavra vai te abençoar. Não ficar dando alfinetar nos outros, mas você está entendendo o que eu estou falando. Amém? Ainda se for assim, ainda tudo bem. Mas, repito, será que você está entendendo? A mensagem é para todo mundo, menos para nós? O problema é que às vezes a gente, afoito em querer ajudar todo mundo, acaba não se ajudando. Afoito em querer orar por todo mundo, e a pessoa ora e fica orando por um monte de gente, mas não gasta sequer um tempo para orar por si. E aí é muito comum a gente ver isso na igreja. Aí a pessoa está aqui numa quarta-feira como essa, orando pela família e dizendo, Deus, liberta o meu familiar, Senhor, liberta ele, Deus. E nem a pessoa liberta, não é? Você está entendendo? A pessoa ainda não se libertou e está orando, dizendo, Deus, liberta. Aí a pessoa está lá orando, dizendo, Deus, transforma a vida do meu marido, transforma a vida da minha esposa, do meu filho, do meu pai. Meu irmão, a pessoa não deixou nem Deus transformar a sua vida ainda. Não sei se você vai me entender, mas até hoje lá tem até aquelas portinhas fechadas dentro do seu ser que diz assim, não, Jesus, aqui não. Aqui o senhor não entra. Não, aqui o senhor não mexe. Não, aqui deixa do jeito que está. Você está entendendo? Bom dia. Está comigo? Né? Então, olha só. E a pessoa está dizendo, Deus transforma meu familiar, mas não se deixa ser transformado. Aí a pessoa diz, não, meu temperamento é assim, não, é porque eu não sei o quê, então eu sou desse jeito mesmo, não, porque a minha descendência é italiano é assim, não, pastor, porque a minha mãe era baiana, né, pastor, e baiana, então, não, pastor, porque papai era nordestino, cabra da peste, pastor, então eu sou desse, percebe que a pessoa consegue inventar uma desculpa? Mas não deixa Jesus entrar e transformar a sua vida, mas a pessoa está orando e dizendo, Deus transforma a vida do meu familiar, às vezes está orando, Deus salva, Deus converte o meu familiar, e a pessoa nem salva, não é? Se Jesus voltasse hoje, ela ia para o inferno.
está vivendo o pecado, está vivendo de uma maneira contrária à palavra de Deus, mas às vezes está querendo ajudar alguém e não se deixa ser ajudado, e não se ajuda. Você está compreendendo o que eu estou falando? Nós precisamos entender essa verdade que Jesus está falando. Meu irmão, enxerga primeiro, para depois tentar guiar o cego. Aí a Bíblia vai dizer lá em Eclesiastes, melhor é serem dois do que um. E aí a Bíblia vai dizer, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, não é isso? E aí vai dizer, ai daquele que estiver só. Agora perceba que eu só vou ter condições de levantar o meu companheiro se eu estiver de pé. Mas se eu também estiver caído, como que eu posso levantar o meu companheiro? Você está entendendo em nome de Jesus? Não tenho condições de levantar o meu companheiro se primeiro eu não estiver de pé. Aí, quando eu estou de pé, aí sim eu tenho condições de levantar aquela pessoa. É muito interessante, eu já preguei isso aqui, certa ocasião aqui na igreja, a Bíblia diz, perguntaram para Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus disse, em poucas palavras resumindo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Perceba que há três pessoas ali, Deus, o próximo e nós, não é isso? Deus acima de todas as coisas, amar o meu próximo, e aí a Bíblia vai dizer, como eu amo a mim mesmo. Então são três pessoas, Deus, próximo e eu. No que diz respeito à sequência do amor, é essa. Eu preciso amar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, amar o próximo, amar as pessoas. Só que perceba que a Bíblia vai dizer, como a mim mesmo. Perceba que a régua, o parâmetro, é a forma que eu me amo. Porque eu preciso amar o próximo da mesma forma que eu me amo. Se eu não me amo, eu vou conseguir amar o próximo? Não. E aí a Bíblia vai dizer, lá na epístola do apóstolo João, como posso amar a Deus a quem eu não vejo e não amar o meu irmão a quem eu vejo? Se eu não consigo amar as pessoas, me parece que o que a Bíblia está dizendo é que eu também não consigo amar a Deus. Amém? Então você consegue entender? Por favor, não me entenda errado, a sequência é essa, eu preciso amar Deus em primeiro lugar, depois eu preciso amar as pessoas e por último, amar a mim mesmo. Só que amar a mim mesmo vai servir como régua, como parâmetro para a forma que eu amo as pessoas e consequentemente, ou no mínimo, vai influenciar na forma que eu também amo a Deus. Agora, essa é a sequência do amor. Agora, com relação ao cuidado, aí não tem como eu colocar o outro antes do que a mim. Primeiro eu preciso me cuidar para que aí eu tenha condições de ajudar o outro. Porque senão não há condições. Você faz qualquer curso aí de primeiros socorros que você faça, até no Detran mesmo. Quando você vai lá tirar a carteira, você tem que fazer lá, uma das coisas é o cursinho lá de primeiros socorros. O que eles ensinam? Que a primeira, você vai socorrer alguém, você vai ajudar alguém. A primeira coisa que você precisa tomar cuidado é para você não se tornar uma vítima. Porque tem alguém que está precisando de socorro. Se você não tomar o devido cuidado, daqui a pouco vão ser dois. Não é verdade? Então alguém se acidentou ali, aconteceu um acidente grave, a pessoa está lá no carro, qual que é a primeira coisa a fazer? Não corre lá ajudar a pessoa, não. A primeira coisa que você tem que fazer é dar um jeito de sinalizar, para que não ocorra outro acidente. Para que você não vá afoito lá e dizer, não deixa comigo que eu vou ajudar, que eu vou ajudar, que eu vou ajudar. Daqui a pouco vem um outro carro que não viu, que não está envolvido, pode causar um segundo acidente e você pode ser agora uma vítima. Então, repito, tinha um, agora vai ter duas vítimas. Ajudou? Não, você piorou a situação. Não é verdade? Então, primeira coisa, mas a pessoa está lá morrendo. Pois é. Mas se eu não sinalizar, pode ter 3, 4, 5, 10 morrendo daqui a pouco. Então deixa eu dar um jeito de sinalizar para que os carros que vierem de longe já vão diminuindo a velocidade e tal, para evitar qualquer novo acidente. Depois que eu sinalizei, depois que eu estou em segurança, agora eu posso ir lá para tentar socorrer, para tentar ajudar alguém. Não é isso?
Meu irmão, mas com relação às coisas espirituais, parece que, né, a gente acha que é diferente. E Jesus está mostrando que não é. Como pode um cego tentar guiar outro cego? Perceba que se um cego guia outro, até uma boa intenção. Mas se ele não enxerga, como é que ele vai ajudar o outro? Os dois vão ser prejudicados, os dois vão cair no buraco. Jesus está nos ensinando sobre isso. Aí Jesus vai dizer mais, vamos continuar lá no texto, eu voltei no 39, né? Mas vamos continuar lá, 41 agora. Diz assim, ó, por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? O que Jesus vai mostrar aqui para nós, denunciar, é que esse problema do ser humano, porque o ser humano, de uma maneira tão fácil, ele consegue enxergar o cisco, o problema, ainda que seja pequenininho, mas ele consegue enxergar na vida do outro, no olho do outro. Mas ele tem tamanha dificuldade para enxergar um problema, vou até chamar assim, um defeito, um pecado, algo de errado na sua própria vida. O salmista fala sobre isso, ele faz até uma oração, ele diz assim a Deus: quem pode entender os próprios erros? Ele sabia, o salmista entendia essa dificuldade do ser humano, que Jesus está dizendo aqui, de conseguir entender, de conseguir perceber os seus próprios erros. Aí ele vai fazer uma oração e vai dizer para o Senhor: expurga-me dos que me são ocultos. Quer dizer, Senhor, expurgar e expulsar, tira de mim aquilo que eu não consigo ver, aquilo que eu não consigo perceber de erro, de falha, de pecado. Deus, me ajuda a tirar isso de mim, eu não quero isso, amém? E nós precisamos então entender essa verdade. A Bíblia vai falar daquele pai que vai até Jesus, chega lá, Jesus não está, Jesus está no monte, mas os discípulos estão, e ele trouxe o filho dele, e os discípulos tentam expulsar o demônio, não conseguem. Aí está aquele alvoroço todo, Jesus está descendo o monte, encontra aquela bagunça. Jesus diz: o que está acontecendo? O que vocês estão aí discutindo? Né? E estava aquele lá, e aí Jesus diz isso. Todo mundo fica quieto em silêncio, esse pai toma a palavra e diz: olha, Jesus, deixa eu explicar o que está acontecendo. Eu trouxe o meu filho aqui, que ele é endemoniado. Esse menino é problemático, Jesus. Esse menino dá um trabalho, o senhor não faz ideia o trabalho que esse menino me dá. Então eu trouxe aqui o meu filho endemoniado, mas na frente ele vai falar, joga ele no fogo, joga ele na água, espuma, arranja os dentes, vai se definhando, né? Ele tem um demônio que age na vida dele. Eu trouxe aqui e os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Aí Jesus dá uma bronca geral e tal, põe ordem na casa e diz: traz o menino aqui. Quando estão trazendo o menino, quando o demônio ali viu Jesus, então manifesta daquele jeito que o pai narrava. Caia no chão, se debatendo, espumando, rangendo os dentes, se definhando. Eu gosto sempre de falar que eu acho que qualquer um de nós que estivesse no lugar já ia querer sair correndo, né? Assim, ai, deixa eu ajudar, o que eu posso fazer? E tal, né? E às vezes a pessoa mesmo que está convulsionando, porque a possessão aqui se manifestava muito parecido pelo relato com uma convulsão, e às vezes a pessoa, no intuito de querer ajudar, tenta segurar a pessoa, e é onde acaba machucando, né? E aí os médicos dizem que tem que deixar a pessoa se debater ali. Mas, enfim, só estou falando que, né, às vezes a gente, nesse impulso que eu falava há pouco, deixa eu ajudar, deixa comigo, né? Mas Jesus não sai correndo. Imagine você a cena, um menino se debatendo. Gente, uma cena feia para qualquer um. Sim ou não? Uma cena que mexe com qualquer pessoa. Quem dirá quem é pai e mãe. Aí o menino está se debatendo, sabe o que Jesus faz? Jesus não sai correndo. Jesus diz para o pai assim: e vem cá, quanto tempo está acontecendo isso aí? Agora imagine a cena, o menino está lá se debatendo. Ele não está parado. Tanto é que a Bíblia vai dizer, e a gente já vai chegar lá na parte, que quando Jesus expulsa o demônio, aí o menino fica parado. Aí alguém diz assim: ih, morreu. Então, perceba que houve uma mudança na dinâmica, né? Se ele tivesse simplesmente lá como se tivesse desmaiado, ninguém ia falar isso. Mas houve uma mudança de comportamento quando Jesus expulsa o demônio. Então, até aquele momento, o menino está lá se debatendo, espumando, definhando, como o pai narra. E Jesus está conversando com o pai.
Vem cá, está acontecendo há quanto tempo? Ah, isso aí desde a infância. E não é muito. Olha só se a gente não ouve muito isso assim. Ah, não, isso aí sempre foi assim, sempre foi desse jeito. Não é assim? Ah, não, isso aí tem tempo. Ih, faz tanto tempo que eu sofro e tal, com esse problema. Não é geralmente o que a gente ouve quando a gente pergunta para alguém? E Jesus está perguntando. E aí o pai, talvez angustiado por ver o filho daquela forma, vai soltar uma terceira e vai dizer assim, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E aí Jesus vai dizer, olha, o que está em questão aqui não é se eu posso fazer, se você pode crer. Porque se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. Meu irmão, aí o pai vai dizer assim, a Bíblia diz que ele em lágrimas vai dizer, Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. E até essa frase é interessante, né? Porque primeiro ele diz, eu creio. Depois ele vai dizer, me ajuda na minha incredulidade. Ah, pastor, mas ele era incrédulo, ele cria. Meu irmão, perceba que os dois. Ele é sincero em dizer, não, Senhor, eu creio, mas eu não estou conseguindo crer totalmente. Não é isso? Me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda a vencer a minha falta de fé. Agora, olha só, presta atenção nisso aqui, tá? Eu espero que você entenda corretamente o que eu estou falando aqui. Mas se nós, com a nossa cabeça, fôssemos colocar numa balança, de um lado, o menino endemoniado, o demônio está nele. O menino endemoniado, se debatendo, espumando, rangendo os dentes. Do outro lado da balança, o pai com incredulidade. Qual está precisando mais de ajuda? Na nossa cabeça. Ah, com certeza é o menino. Não, esse caso é sério. O do pai, não, o pai só não está conseguindo crer. Isso aí não é importante, não. Isso é secundário. Isso aí, se Jesus não tiver mais nada para fazer, Jesus abençoe isso aí. Não, mas importante é isso aqui. E não é como a gente pensa? Agora você perceba que a incredulidade do pai, não vou afirmar que era a causa completa, mas no mínimo corroborava para que o filho não fosse liberto. Isso fica muito claro na passagem bíblica. Porque a hora que o pai reconhece que é incrédulo e reconhece que precisa de ajuda para vencer aquilo, a incredulidade dele, é a hora que Jesus se dirige ao demônio, expulsa o demônio e o demônio sai. Sem nenhum tipo de dificuldade. Mas antes de Jesus ir lá libertar o filho, primeiro Jesus precisava libertar o pai da incredulidade. Você está entendendo? E quantas vezes eu e você não fazemos a mesma coisa? Não, eu tenho uns errinhos aí, eu tenho uns pecadinhos aí, não, eu tenho uma incredulidade, não, eu abro a boca e falo um monte de besteira, solto maldição à torta e à direita e tal. Não, mas isso aí não é de muito importante. Não, o problema é o meu familiar que está bebendo. Não, o problema é o meu familiar que não quer vir para a igreja. Não, o problema é o meu familiar. Você está entendendo em nome de Jesus? E às vezes, meu irmão, nós precisamos conseguir enxergar que para eu ajudar alguém, primeiro eu preciso me ajudar. Se eu não me ajudar, não tem como eu ajudar o outro. É o que Jesus está dizendo. Você está tentando tirar o cisco do olho do teu irmão, enquanto tem uma trave no teu? E aí aquilo que Jesus falou, tem muita gente coando o mosquito e engolindo o camelo. Na vida dos outros fica querendo coar o mosquito. Ah, isso aí é errado, tá? Isso aí é pecado. Ah, isso aí não pode fazer. Não pode falar assim. Não é assim? Mas enquanto na sua vida a pessoa está tolerando coisas muito mais graves, muito piores. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, tomar um cuidado muito grande com isso. Eu lembro uma ocasião, eu contei aqui pela manhã, eu era auxiliar do pastor, né, ajudava ali o pastor na igreja, e aí chegou se eu não estou enganado, era mãe e filha. Se eu não estou enganado, era mãe e filha. Mas chegaram, e parecido com esse caso. Ó, pastor, a minha filha, ela tem esse problema, isso, aquilo, ora por ela. E o pastor foi orar. E eu estou lá, vendo a cena, observando, aprendendo, né? E o pastor foi ali orar por ela. Né? Só pelo relato da mãe, e assim, até olhando para a situação, visivelmente era uma questão de demônio, de opressão espiritual.
E o pastor pôs a mão na cabeça da menina e demônio, em nome de Jesus, manifesta, eu estou mandando e nada. E demônio, eu estou dando a ordem e nada. E demônio e nada. Aí o pastor olha para mim e diz assim, põe a mão na cabeça da mãe ali e ora por ela. E aí eu fui lá e falei assim, a senhora fecha os olhos, deixa eu orar pela senhora. A hora que eu botei a mão na cabeça dela, manifestou a mãe e a filha ao mesmo tempo. Olha que coisa interessante. Gente, eu não vou saber contar para você o que é que estava acontecendo ali. Se um demônio estava dando cobertura para o outro. Eu não sei, só sei que é muito claro que havia uma influência do demônio que estava agindo na mãe, do demônio que estava agindo na filha. Talvez, olhando para esse caso bíblico, talvez a mãe olhando assim, diz, ei, não, isso aí não tem jeito não. Trouxe aqui na igreja para tentar, né? Mas, sei lá, ainda mais essa oraçãozinha fraca do pastor, até agora nem manifestou, nem mexeu, deu nem uma tremida. Você está entendendo? E na vida dela, o que tinha? Um demônio. Também. Olha que coisa séria. Daí o pastor estava lá expulsando o demônio da filha e expulsando o demônio da mãe. E assim as duas foram libertas. Deus, na hora, deu ali aquela visão, aquela direção ali para o pastor, o que ele deveria fazer. Amém? Eu já vi, né? E já ouvi diversos casos semelhantes a esse. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, entender isso, entender essas verdades. A Bíblia vai falar daquela mulher cirofenícia que vai até Jesus dizendo, Senhor, liberta a minha filha. Ela está miseravelmente endemoniada, ficou até em casa, não consegui nem trazer ela. E aí, a princípio, Jesus ignora, continua andando, você conhece a história, depois ela vai dizer para o Senhor, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai lá da mesa dos seus senhores. Aí Jesus vai olhar para ela e vai dizer assim, mulher, grande é a tua fé, pelas tuas palavras, vai que a tua filha está liberta. E a Bíblia diz que a mulher foi, chegou em casa e a filha estava completamente liberta. Agora preste atenção no que Jesus disse, pelas tuas palavras. Perceba que Jesus não está falando, porque eu estou mandando. Em muitos casos Jesus estava mandando, mas naquele caso Jesus diz assim, por aquilo que você falou, pelas tuas palavras, pode ir que a tua filha está liberta. Meu irmão, se as nossas palavras têm poder para libertar um familiar nosso à distância, como acontecia aqui, será que as nossas palavras também não têm poder de amaldiçoar? Ou de abrir portas, de dar legalidade ao demônio de entrar e agir? E às vezes, meu irmão, a gente está dizendo assim, não, pastor, eu sei que de vez em quando eu fico irritado, eu falo umas coisas que não deveria. Ah, mas isso é um problema tão pequenininho. Não, mas o problema do meu familiar é que é muito grande, Jesus tem que agir lá. E não é assim? Meu irmão, mas se primeiro Jesus não agir aqui, na minha boca, para parar de ficar amaldiçoando, amém? Como é que Jesus vai agir lá? Jesus, ele diz, você está enxergando lá e não consegue enxergar a trave no teu olho. Agora olha o que Jesus vai dizer, a gente já leu, mas vamos ler novamente, 42. Como você poderá dizer a seu irmão, irmão, deixa comigo, deixa que eu te ajudo, deixa, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho, hipócrita. Agora olha só, tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Perceba que Jesus não diz assim, como eu falava lá no começo, não é uma mensagem de egoísmo, nada disso. Jesus não diz assim, cada um com seu cisco, cada um com a sua trave. Ou a versão mais recente, ema, cada um com seus problemas. Não é isso que Jesus diz. Jesus diz, você quer ajudar o teu irmão? Beleza. Mas primeiro tira a trave do teu. Aí você vai ter condições para ajudar o teu irmão. Aí você vai conseguir enxergar melhor para ir lá e tirar o cisco do olho do teu irmão. Amém? Mas como pode você querer tirar se nem enxergando direito você não está com uma trave atravessada aí no seu? Então perceba que a gente falou aqui sobre palavras que podem abençoar, amaldiçoar, formas de enxergar, porque é disso que Jesus está falando, você não consegue enxergar bem para ajudar o outro. Como que nós temos enxergado o nosso familiar? Quando olhamos para ele, vemos o que naquela pessoa?
Às vezes a nossa maneira de enxergar precisa mudar para que Deus transforme aquela vida. O resumo de tudo, meu irmão, é que às vezes nós estamos lá dizendo: Deus, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro na vida do meu familiar. Mas tem muita coisa que a gente julga pequeno, sem importância na nossa vida, que primeiro precisa ser transformado em nós e depois ser transformado lá. Quantas pessoas dizem: ah, pastor, mas meu familiar, meu Deus, pastor, meu familiar é muito chato, pastor. Meu familiar é uma pessoa difícil, pastor. Mas será que o meu familiar que é chato ou eu que sou impaciente? Amém? Ou será que não está faltando a paciência em mim? Mas em vez de eu enxergar que está faltando paciência em mim, eu enxergo o cisco no olho do outro. Você está entendendo? Ah, pastor, mas meu familiar é uma pessoa complicada, pastor, uma pessoa assim, muito difícil de entender. Será que o seu familiar é que é uma pessoa difícil de entender? Ou será que tem faltado a empatia em você? De se colocar no lugar do outro, de tentar sentir a dor do outro, de tentar se colocar na posição daquela pessoa. Amém, igreja? E assim vai. E assim vai. Então, que em nome de Jesus Cristo a gente possa, vou usar as palavras de Jesus, tirar a trave do nosso olho, para então a gente ter condições de ajudar o nosso irmão. O foco é ajudar o irmão? Claro, sim, com certeza. Mas precisamos entender, e é isso que Jesus está ensinando, que para eu ajudar o meu irmão, primeiro eu preciso me ajudar. Para eu socorrer o outro, eu preciso primeiro ser socorrido. Para eu levantar o que está caído, eu preciso estar de pé. Para eu guiar o cego, eu preciso enxergar. Como é que está a minha vida com Deus? Como é que está a minha comunhão com o Senhor? Amém. E aí eu vou ter condições de ajudar. Deus, salva o meu familiar. Seja sincero, você tem certeza? Não precisa responder para mim, só respondo para você. Mas você tem certeza da tua salvação? Tem gente que não tem nem certeza da sua salvação e está orando para Deus salvar o familiar. Aí o que vai acontecer? O familiar vai entrar no céu, você vai para o inferno? Misericórdia. Amém? Então, que em nome de Jesus Cristo, a gente possa entender isso que Jesus está nos ensinando. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.